como é que você faz hoje para competir nesse mercado high ticket? Claro, com preço acessível, a gente sabe que hoje vocês entregam um valor, entregam um preço muito bom, Sim, mas como é que vocês fazem hoje para ter esse senso? Porque assim, a gente é claro, o terno é um produto preço mais alto, você comentou também, já que é um preço mais alto, né, tipo, você olha, num lugar custa 500, no outro lugar custa 2.000 mesmo terno. A gente sabe que a diferença não é essa. Você sabe que tem diferença de preço, mas mesmo assim vocês têm um valor muito grande que entregam junto com esse terno. sim. Como que vocês fazem para fazer esse processo, para fazer a pessoa entender esse high ticket que tá comprando de vocês? Eh, Bom, primeiro é o fato da diferenciação. Esse Uhum, é o principal, né, é com a diferenciação que você consegue mostrar valor do seu produto para quem tá comprando ele. Então nessa parte de high ticket, de fato é muito difícil, ainda mais a alfaiataria, uhum. porque já tem por costume de tradições em ir numa loja, experimentar, fazer as marcações. Então, a primeira venda é a mais difícil, que é você convencer o cliente que ele pode comprar tranquilamente no online que vai dar certo. Só que para isso, lógico, esse convencimento é muito mais difícil, porque nós temos que ter um trabalho, na primeira venda. Então a gente dá uma consultoria para o cliente. Então a gente pede para ele tirar algumas medidas de algum terno que ele tenha que sirva muito bem nele. E a gente compara as medidas que ele mandar para nós com os nossos ternos para ver se aquela numeração realmente vai servir para ele. Só que depois dessa primeira venda, que é mais trabalhosa, se o cliente comprou com você, ele viu que o teu preço é bom, que o teu produto é de qualidade, ele não vai te trocar. Ele não vai comprar em outra loja, porque já conhece tua modelagem. Em vez dele economizar 100, R$ 200 em outra loja, chegar e ser um produto que não vai servir nele. Então você fideliza o teu cliente. Então, a maior dificuldade é de fato a primeira venda, mas depois que você fideliza o cliente, hoje 40% do nosso faturamento é recorrência. É cliente que Uhum. sempre compra com nós. Até é bom, legal falar isso, né, porque quando a gente pensa em terno, a gente pensa: "Ah, eu uso terno uma vez na vida, só no meu casamento ou só na minha Uhum. formatura e nunca mais vou usar terno". Mas hoje o nosso principal público é o público religioso. Então são pessoas que usam terno todos os dias. Então esse público, eles têm uma recorrência muito grande, então eles compram toda a coleção, compra, doa um, compra outro e assim funciona. E essa questão que você comentou, né, o caimento é muito importante quando a gente fala de terno. E realmente é um receio que eu, por exemplo, tenho também na hora que eu vou comprar um terno. Hoje eu não compro terno online, porque eu compro com vocês, né. Mas é uma preocupação. Antes de vocês, entre aspas, aprenderem o modelo realmente, como vocês podiam atender esse cliente para passar essa tranquilidade para ele de que ele pode comprar o terno tranquilo, que o terno vai encaixar nele, vamos Sim, dizer assim. sim. Como que vocês trabalhavam isso? Porque hoje você comentou 80% do teu faturamento vem do online, né. Como Sim. que você tranquilizou essas pessoas a ponto dela falar assim: "Não, dá para comprar tranquilo"? Esse é o ponto principal, esse é a principal dúvida do cliente, né. Então, assim, hoje a nossa modelagem, nós fomos desenvolvendo ela conforme o tempo. Então, essa modelagem tem uma fábrica que já tinha essa modelagem e forneceu essa modelagem para nós. Então, com essa modelagem, ela precisa de mínimos ajustes. Ela serve em a grande maioria de biotipo. Então, quando precisa de ajuste, são coisas pequenas. Você mesmo, se não me engano, foi só apenas a barra, né? Foi. Então, se você comprasse online, ia chegar, você ia fazer apenas a barra e ia dar certo. Só que no meio do caminho teve algumas coisinhas que dificultavam. Então, chegava o terno lá para o meu cliente e ficou apertado o cós da calça. Então, muitas das vezes, o cliente do online, ele não quer saber que é normal ter que soltar ou ter que apertar o cós da calça. Ele quer que chegue lá e fique perfeito. Quer vestir e usar. É. Então, o que acontece? Daí eu tive que trazer a regulagem, que tem as calças com regulagem. Matou meu problema. Então, só nessa eu diminuí aí em torno de 60% as minhas trocas, que eram por causa do cós da calça. Então, hoje, isso deixa, lógico, o custo um pouco mais caro, mas eu compenso na minha troca, que diminuiu gigantescamente. Aí essa calça com rosa é a É melhor ótimo, coisa que né? É tem. muito legal, né? Pode engordar, pode emagrecer, continua É, servindo. exatamente. Continua servindo, é verdade. Então, mas ele também envolve muita transparência em falar para o cliente, falar assim: "Olha, o terno, ele tem uma modelagem muito boa, mas lógico, às vezes vai precisar de ajuste, você diminuir um pouco o punho, você apertar um pouco na cintura", e também vai muito de perfil, né. Tem cliente que tem o mesmo peso, a mesma altura, um usa 56, o outro 54. Mas não porque, os corpos são diferentes, mas sim porque um gosta de um terno mais folgado e o outro um terno mais justo.
Então, isso na hora da venda que a gente tem que identificar para conseguir vender sem o cliente precisar trocar depois. Hum. Isso dificulta na hora do site, por exemplo. Tem cliente que entra e compra direto pelo site e não passa por esse crivo, por essa consultoria. Hum. Então é onde gera um pouquinho mais de troca, mas assim, primeira troca também é gratuita, então não tem problema quanto a isso.